Olá, lindamente, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa terceira aula do oitavo curso dos 27 perfis de personalidade. O tema de hoje é exatamente para a gente falar sobre a contradição entre a imagem, dessa personalidade, a imagem que essa pessoa passa para as pessoas e o sentimento interno de pertencimento. É exatamente isso. Mas antes de iniciar, eu peço licença para humildemente reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio toda a espiritualidade que nos acompanha, nos guia, nos auxilia, nos ensina. Humildemente reverencio o seu eu superior e humildemente manifesto aqui minha eterna gratidão à vida, meu Senhor Ganapati, minha Senhora Chandika, minha Senhora Mahalakshmi e a toda a existência e a manifestação. Lá vamos nós. Seguinte, gente, a gente está falando, então, novamente, sempre recapitulando, de um perfil de personalidade que tem a vaidade na base da personalidade, lembrando que a vaidade não é nem boa e nem ruim, ela é apenas uma emoção que nos influencia, então, a construir uma imagem idealizada e a acreditar que a gente é essa imagem idealizada. Então, a pessoa que vive essa personalidade, ela acha que ela é a imagem que ela cria na cabeça dela para conquistar, um status nos lugares que ela passa. Então, se essa pessoa ela não está alcançando isso, ela tende a ficar triste, tende a ficar deprimida, pode ficar ansiosa. Então, todos os desequilíbrios emocionais, mentais e relacionais nas relações dela vêm exatamente, de quando ela não se sente nesse lugar. Só que o grande X aqui da questão é que a gente está buscando trazer clareza sobre esses padrões de pensamento, de emoção, de sentimento, de comportamento, para que você perceba que você não é esses padrões. Você só vive esses padrões desde a sua infância, então você acha que você é isso. Mas isso é apenas um personagem que você pode superar e ir além dele e alcançar muito mais talentos e potenciais que estão escondidos atrás dessa máscara que você aprendeu a usar. Ok? Então, sempre com muita autocompaixão, com muita paciência. Não estou dizendo que você é uma farsa, não estou dizendo que a sua vida é uma mentira, mas nós precisamos entender que as nossas personalidades são apenas um personagem, ok? Então vamos lá. O primeiro passo hoje, para a gente ir compreendendo então esse passo, mais esse mergulho, que a gente está dando nessa terceira aula, é a gente entender que essa personalidade vai fazer essa pessoa buscar sempre querer estar entre as pessoas que ela considera pessoas bem-sucedidas. A pessoa que vive essa personalidade, ela quer conviver sempre ao lado de pessoas que ela considera bem-sucedidas para que ela possa aprender com elas, para que ela possa se desenvolver através dessas pessoas e trazer para a vida dela, esse modelo de viver dessas pessoas. Ah, mas isso é bom porque a pessoa vai ter um crescimento, isso não tem nada de ruim nisso. Sim, eu não estou dizendo que tem nada de ruim nisso, eu só estou dizendo que é uma característica dessa personalidade procurar estar perto de pessoas bem-sucedidas. Mas lembrando, é aquilo que essa pessoa acredita o que é ser bem-sucedido. Então aí vai muito uma questão de crenças, de valores, que é muito pessoal de pessoa para pessoa, e o que ela considera bem-sucedido, então ela vai querer estar perto. Uma outra coisa que é importante a gente ter muito claro dessa personalidade é que ela também vai buscar adotar uma personalidade, adotar uma imagem que seja aparentemente aceitável em cada ambiente que ela está. Então, se ela está num ambiente que precisa ser uma pessoa mais séria, ela vai ter um personagem mais sério. Se ela está num ambiente onde precisa ter uma pessoa mais divertida, mais carismática, ela vai estar mais carismática. Se ela está num ambiente onde precisa de uma pessoa mais calada, mais silenciosa, ela vai ficar mais calada e mais silenciosa. Então, ela vai literalmente criando um personagem ideal para cada contexto que ela se encontra, para que ela possa, ser aceita ali e para que ela possa chegar perto das pessoas que ela considera bem-sucedidas. Então ela é literalmente um camaleão. Ela se adapta a qualquer lugar, ela se adapta a todos os ambientes e por mais que isso, seja algo em alguns momentos positivo, isso tem um impacto na identidade dela. Por quê? Porque ela nunca se permite ser ela na autenticidade dela. Então, às vezes, essa pessoa nesse dia que ela está num ambiente onde tem que, na cabeça dela, ser carismática e conversar, talvez ela esteja num dia mais introspecta e ela não queira conversar, mas ela vai negar essa realidade dela e vai conversar e vai se expor. Ou o contrário, às vezes ela está num dia, onde ela é uma situação que é para ficar ali calado
e ela tá com vontade de conversar e ela vai suprimir esse desejo, ela vai reprimir esse desejo de conversar, de se relacionar, porque ela acredita que naquele ambiente, naquele momento, o melhor é ela ficar calada para ela conseguir, né, fazer parte ali do grupo que ela realmente está querendo alcançar, então ela está se adaptando para não se destacar e acabar, né, chamando a atenção de uma forma negativa que vai atrapalhar o objetivo dela de aproximação. Então vocês percebem que é assim. O que eu estou trazendo aqui não é sobre a gente ser inconveniente, né? E a gente chegar, por exemplo, sei lá, no velório, né? E fazendo bagunça, tocando música alto, porque é extremamente inconveniente. Mas é sobre a gente entender que, às vezes, a gente está suprimindo aquilo que nós somos só porque a gente está tentando, então, né, fazer parte de um grupo específico. E quando a gente alcança esse lugar nesse grupo, quem chegou lá não é a gente, é uma coisa falsa. Então é aí que vem a infelicidade e a insatisfação de, mesmo tendo alcançado algo que a gente queria, a gente não se sentir pleno, não se sentir completo. Então não é sobre a gente não alcançar, mas é a gente poder alcançar o que a gente está buscando, mas podendo ser a nossa autenticidade, podendo ser a nossa essência. Claro, considerando, né, o bom senso nos ambientes e aquilo que for necessário dentro do bom senso, sim, a gente vai, né, se adequando e se adaptando, mas não negando a verdade interior, não negando a própria identidade, não negando a própria autenticidade. E este perfil de personalidade, ele nega a própria identidade, a própria autenticidade, a ponto de que essa pessoa chega um momento que nem ela sabe quem ela é, mesmo na essência. Ela conhece todos os personagens que ela tem, mas ela não sabe, por exemplo, o que ela gosta realmente. Ela não sabe quais são os verdadeiros hobbies, os verdadeiros interesses dela. Ela sabe tudo que ela consegue fazer para chamar a atenção das pessoas, mas de verdade o que faz sentido para ela de forma mais profunda, ela não consegue ter esse conhecimento, e isso traz um vazio interno, faz essa pessoa ficar vulnerável a uma série de riscos, por exemplo, como vícios, consumo de substâncias ou qualquer outro tipo, né, de fuga, para ela não lidar com esse vazio. Inclusive, essa é uma das maiores queixas que essas pessoas têm, né? Quando elas se sentem, né, nesse vazio interno, elas entram assim em colapsos, entram no medo e já vai procurar, né, algum tipo de tratamento. No geral, né, as pessoas elas acabam acreditando que consumir substâncias, mesmo que forem liberadas, né, comprando elas com prescrições, é a solução, porque anestesia essa sensação de vazio, mas não resolve. Quando, na verdade, o importante é realmente a gente ir atrás da profundidade para entender o que está acontecendo e ali encontrar a solução que tem um conhecimento de si mais profundo, que tem um sentido pessoal mais profundo, e não apenas a gente anestesiar, ok? Uma outra coisa também que eu acho que é muito legal é a gente trazer aqui a questão da importância que ela dá, né, para a questão da linguagem, para a questão da postura. Então ela está sempre muito atenta, sempre prestando muita atenção, sabe, em qual que é a linguagem que ela vai usar, em qual que é a postura que ela vai passar em determinado ambiente, em determinada situação, para que ela possa passar uma imagem de autoconfiança e de controle. Então ela cuida totalmente da imagem, da postura, de tudo que ela está passando como mensagem para mostrar uma imagem de autoconfiança e de que está no controle das coisas. Só que por dentro existe o quê? Um sentimento de não pertencimento, existe um cansaço de sustentar esse personagem, e geralmente essa pessoa, ela expressa isso quando ela está em momentos sozinhas, onde ela chega até pensamentos dos quais ela conclui que as pessoas elas não estão enxergando o que eu faço, as pessoas não valorizam o que eu faço, as pessoas não reconhecem o que eu faço. Na verdade, isso só está sendo uma consequência dela negar a verdade dela. Porque quando a gente está vivendo aquilo que é a nossa verdadeira essência, por mais que ninguém enxergue, por mais que ninguém reconheça, a gente ainda consegue se sentir bem por estar fazendo aquilo que faz sentido pra gente. Agora, quando a gente faz algo que não é a nossa verdade interna, que não tem a ver com a nossa essência, se as pessoas não enxergam, a gente não tem nem o reconhecimento externo e nem a satisfação pessoal daquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem dois vazios. Então a pessoa que vive a sua verdade interior, ela pode viver a dor de não ser reconhecida.
só que ela não vai viver o vazio de não estar vivendo aquilo que faz sentido para ela. Agora, a pessoa que vive esse perfil de personalidade vinculado a essa coisa da vaidade, ela percebe esses dois vazios. Ela não faz o que ela quer e ela não tem, às vezes, o olhar do outro, porque ela tem uma necessidade de que as pessoas realmente estejam sempre colocando ela num palco, colocando ela sempre no topo ali do grupo, como uma pessoa de destaque, uma pessoa influente, uma pessoa bacana, uma pessoa incrível. E nem sempre é isso que a gente tem na vida adulta, né? A gente sabe que tem momentos que às vezes a gente está em um lugar que as pessoas não vão tratar a gente assim, ou às vezes tem alguém que é melhor que a gente e essa pessoa vai ocupar esse lugar e tá tudo certo. A vida é assim. Mas, para esse perfil de personalidade, isso é muito doloroso, isso é muito ruim de ser vivido. E o medo de decepcionar as pessoas também é um sentimento muito presente nesse tipo de personalidade. É uma personalidade que está sempre, né, com medo de decepcionar as pessoas. Então ela está sempre preocupada, sabe, se ela está fazendo aquilo do jeito que o outro gostaria, do jeito que o outro espera. Será que o outro realmente está contente, está satisfeito? Será que o outro está gostando? Então ela está sempre tentando entender a cabeça da outra pessoa, tentando entender o que está passando dentro da cabeça da outra pessoa para tentar, né, estar adequada ao que o outro gostaria. Quando na verdade ela está se perdendo de si mesma com esse tipo de tentativa. E esse pensamento ele é muito padrão. Como eu atendo as pessoas, né, nas mentorias e nos acompanhamentos terapêuticos, eu tenho isso muito presente todas as semanas, né? O quanto a pessoa ela acaba se preocupando com o que o outro está pensando, quando na verdade a preocupação dela, né, com o que o outro está pensando é infundada. Por quê? Porque a gente não sabe o que o outro está pensando. O máximo que a gente pode fazer é perguntar para o outro. E ainda assim, essa pessoa pode não ser honesta quando ela fala o que ela está pensando. Então, quando a gente começa a perceber que a gente sofre por algo que a gente não tem controle, quando na verdade a gente poderia estar cuidando do que faz realmente sentido pra gente, de quais são as verdadeiras necessidades que eu tenho. É necessidade de atenção, de carinho, de afeto, de realizar meus sonhos, de descanso, de conforto, de pertencimento. Qual que é a minha necessidade? Quando a gente começa a olhar para a nossa necessidade, aí sim a gente está olhando para algo que a gente realmente pode resolver com a nossa energia, com o nosso tempo, com a nossa disponibilidade. E quanto mais a gente, então, nega as nossas necessidades, né, que é uma característica muito forte desse perfil para conquistar, então, esse lugar especial no grupo, a gente vai criando uma desconexão profunda, né, daquilo que realmente a gente é e daquilo que a gente realmente sente. Então, quanto menos a gente consegue sentir a nós mesmos, mas a gente vai tentar negar as nossas necessidades. E quanto mais a gente faz isso, a gente faz um ciclo vicioso, onde quanto mais vazio a gente fica, mais a gente quer construir uma imagem idealizada, mais a gente quer a admiração das pessoas, mais a gente quer o reconhecimento externo, mais a gente quer que as pessoas nos idolatrem, mais a gente quer que as pessoas nos vejam, nos coloquem num palco, num pedestal. E esse é o grande ciclo vicioso que infelizmente, a maioria de nós está vivendo neste momento da nossa vivida, né, na sociedade por conta das redes sociais e por conta do excesso, né, de exposição que a gente tem e o nível de comparação que fica se fazendo. E muitas pessoas vivem esse perfil de personalidade, então esse sofrimento fica mais forte ainda. E se você não vive esse perfil de personalidade, mas está se identificando com esses tipos, né, de situações que eu estou trazendo aqui, eu sugiro então que você acompanhe esse curso, né, as 2 aulas anteriores e as próximas 6 aulas que terão, para que você possa entender mais detalhes de como que você pode lidar, né, com esse tipo de vivência mental, psíquica e emocional que nós estamos falando aqui, ok? Então, essa é a mensagem de hoje. Se fez sentido para você, peço gentilmente que você se inscreva aqui embaixo no canal, que você deixe o seu like, seu comentário e que você possa compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e que a gente possa contribuir e auxiliar no processo de autoconhecimento de todo mundo, ok? Então, muito obrigado, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.